Olá, boa tarde. Vamos voltar hoje falando um pouco sobre o mito, só que realizando a correção das atividades que foram feitas anteriormente. Então, eu coloquei aqui as páginas. É interessante que vocês vejam a enumeração para organizar a postura de vocês, tá bom? Esse texto aqui, aliás, essas perguntas são relacionadas a um texto que vocês vão ter com certeza feito a leitura para poder responder. Então, qual é o assunto abordado no texto que você acabou de ler? O assunto do texto é mito. O texto trata-se sobre o mito. Qual a sua opinião sobre o assunto? Essa segunda questão é uma questão pessoal. Vocês vão responder de acordo com o entendimento de vocês do texto e sobre o assunto. Terceira questão: quais são os ídolos do mundo de hoje? Então, essa terceira questão, ela lembra um pouquinho do conteúdo que eu expliquei na aula passada sobre os mitos de hoje em dia, sobre a variação das ideias de mitos, concepções sobre os mitos. Então, nos dias de hoje, os mitos estão ligados aos comportamentos, às pessoas que que cantam, que dançam, que estão no esporte, as pessoas que estão no YouTube, nas redes sociais como influência. Então, essas são os comportamentos que as pessoas admiram e que de alguma forma buscam reproduzir. Quarta questão: converse com seus pais e pergunte-lhes quais eram os ídolos deles na adolescência. Bom, essa quarta questão também é uma questão pessoal que vocês vão buscar interagir com os pais de vocês para a resposta. A página seguinte é a 51 e a gente fala sobre a relação que existe entre mito e filosofia. Gente, do ponto de vista dos mitos mitológicos, a explicação era dada por narrativas fabulosas, que às vezes algumas vezes não eram reais, mas eram explicadas de acordo com o grupo, de acordo com as crenças de cada civilização. E a filosofia, ela busca explicar, aí a sociedade busca explicar seus questionamentos, buscar conhecimento através do uso aí da razão. Segunda questão: o que o mito e a filosofia têm em comum? O que existe em comum entre o mito e a filosofia é o fato de ambas buscar respostas para todas as questões ligadas ao universo, ao entendimento do ser humano com o mundo, enfim, a busca de resposta, cada um à sua maneira, mas elas buscavam compreender, buscavam explicar. Terceira questão, da página 52. Em que contexto histórico se deu a passagem do saber místico para o pensamento tradicional? No século VI a.C., quando as transformações na sociedade, como econômica, política e social, permitindo com que as pessoas eles se libertassem um pouquinho das explicações míticas para buscar razão, para explicar as suas ideias. O que é o mito? Essa questão 54, ela é uma questão referente à mitologia grega. Então, a gente vai responder baseado aí no conhecimento e na leitura da mitologia grega. Desculpa. O que é o mito? O mito ela é uma busca de explicações, no caso da mitologia grega, do ponto de vista religioso. Né? Então, está ligado à religião para explicar, para justificar, para compreender a sociedade. Qual é o objetivo do mito? Analisar o contexto, o universo, a criação, as criações, o comportamento do ser humano, a ética, a religião. Todas essas são respostas que o mito busca lá na Grécia. Então, a gente estudando Grécia, a gente vai observar que o mito está presente em todos os fenômenos aí da sociedade. Quarta questão: por que podemos afirmar que o mito é uma fórmula ingênua e fantasiosa de entender o mundo? A gente pode entender dessa forma porque eram respostas que eram dadas a partir da conveniência, do ponto que interessava para quem buscava essas respostas. Então, elas estavam aí tentando atender os interesses de quem buscava. Então, as respostas normalmente eram respostas convenientes aos seus interesses. A quarta questão, gente, é uma questão de pesquisa, então por isso a gente não vai debater, mas essas são as respostas e dadas essas questões, espero que vocês tenham acertado e a gente se encontra na próxima aula.